Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite. Nós estamos juntos mais uma vez para mais um Evangelho no Lar com Francisco Mazan. Que vocês possam ir chegando e se acomodando aqui nesse espaço virtual, enquanto eu coloco o título do nosso encontro de hoje. Então aí a gente tem o nosso tema da noite e que nós possamos agora entrar num espaço de sintonia, de apaziguamento interior, que nós possamos tranquilizar nossos corações, respirar fundo, encontrar um espaço tranquilo, reservado, onde você possa se recostar, respirar com calma, trazer o seu pensamento e o seu sentimento para uma outra sintonia nesse instante. E aqui nós rogamos ao Pai Celeste que permita ao Cristo e à Mãe Santíssima que intercedam junto aos seres angélicos, arquiangélicos, às ordens seráficas, que eles possam derramar as bênçãos de serenidade sobre toda a humanidade, juntamente com todos os espíritos benfazejos, trabalhadores da seara do Cristo. E também, como é importante para nós trazermos aqui e agora nossa vibração, nossa melhor vibração, rogando também aos espíritos protetores, amparadores, guardiães, todos aqueles irmãos que atuam trabalhando as energias mais densas, purificando os ambientes, trazendo as energias da natureza, auxiliando cada pessoa, cada um, a encontrar um eixo de refazimento, de paz, de luz. Que essa energia, que essa vibração do Cristo, da Mãe Santíssima, dos mestres ascensionados, dos seres angélicos, seráficos, de todos aqueles que guardam e amparam o planeta Terra, se esparja através de cada um de nós e encontre cada recanto dos nossos lares, nas redondezas de nossas moradias, mas também alcance todas as criaturas mundo afora. Sobretudo todos aqueles que têm, nesse momento atravessado, dificuldades, sofrimentos, angústias, incertezas, aqueles que estão doentes, aqueles que estão doentes da alma, aqueles que precisam despertar para tantas questões importantes, todos nós que precisamos nos fortalecer em nossa fé, em nossa coragem, em nossa perseverança, para que nós possamos alcançar a paz interior, que essa energia, que essa vibração que aqui nós construímos juntos, que ela possa alcançar todos os gestores do mundo inteiro, governantes, parlamentares,
mas também todos aqueles que trabalham cuidando, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todas as pessoas que trabalham para que esses locais onde se cuida da saúde possa ter toda a sua estrutura mantida. Que juntos possamos então construir uma vibração de paz. Eu aceito o dom da paz no meu coração. Eu aceito o dom da paz na minha alma. Eu aceito o dom da paz na minha mente e nas minhas emoções. Digo a tudo que procura tentar-me afastando-me do meu centro de paz. Paz, aquieta-me. Paz, aquieta-me. Paz, aquieta-me. Eu sou a chuva suave da paz. Eu sou um servo da paz. Eu estou selado no coração da paz. Que o mundo permaneça numa aura de paz divina, que assim seja. Minhas amigas e meus amigos, queridos irmãos, muito bem-vindos mais uma vez. Estamos juntos para esse Evangelho no Lar, que tem acontecido e acontecerá, se Deus quiser, ao longo de toda a pandemia. Então, hoje, eu trouxe uma leitura do Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas de Paulo. Eu faço leituras desse livro todos os dias em casa. E essa leitura particularmente me chamou a atenção e quando ela foi feita, eu disse para mim mesmo, essa vai ser a leitura do próximo Evangelho. E esse fragmento da carta, onde a leitura se baseia, o comentário de Emmanuel se baseia, pela psicografia de Chico Xavier, vem da segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, onde Paulo diz o seguinte: quanto a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. O bem é incansável. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam a determinadas vantagens, aos interesses particularistas, na zona do imediatismo, adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige amando e tolera edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade
que ainda não nos foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Essa é uma leitura bastante interessante para todos nós, sobretudo todos nós que dizemos querer abraçar as asas da caridade, do amor, da fraternidade, do auxílio ao próximo. Porque, naturalmente, caminhamos pela vida atravessando entre espinhos e rosas, pedregulhos, seixos, morros, planícies, planaltos, montanhas escarpadas, que simbolizam os processos e as questões, as pessoas e os eventos com quem nós nos deparamos ao longo desse trajeto. E por vezes é tão comum que a gente não se dê conta de que se arrefece no bem quando recebe ingratidão, quando não tem reconhecimento, quando recebe o agrilhão da crítica, quando vem aquela enxovalhada sobre o seu nome, quando não nos sentimos compreendidos, quando nos desapontamos. E aí nós temos, tanto no nível pessoal, nós nos desapontando uns com os outros, dentro da família, no grupo de trabalho espiritual, no trabalho material, no casamento, nas relações familiares, entre os amigos. E aí a gente espera demais e derrama essas expectativas de que essas pessoas ajam ou reajam de uma determinada maneira que muitas vezes elas não têm como trazer para nós esse tipo de resposta que a gente tanto espera. E aí cabe uma pergunta: você faz o bem, aquilo que você faz, aquilo que você quer ofertar, você está fazendo para receber de volta alguma coisa? Ou você está fazendo porque você quer e porque você entende que aquilo que você está fazendo é necessário, é útil, pode ser uma coisa que vai ajudar? Você está fazendo para quem? Para os outros ou para você? Porque quando é para a gente, é muito mais fácil identificar, porque a gente fica milindrado, magoado, a gente fica arrefecido, achando que os outros não nos entendem bem. Ou seja, significa que a gente ainda não foi capaz de se desprender o suficiente para fazer aquilo que a gente sente que é o bem necessário, por amor ao bem, por amor ao amor, por amor ao dever, muitas vezes. Às vezes você não tem aquele amor, mas você tem consciência de que aquilo é seu dever, então você vai e faz. Que cada um, naturalmente, cabe avaliar o que é o seu dever e o que não é. Não é verdade, amigos? Nós temos que saber até onde a gente vai, temos que saber o que nos cabe na tarefa, o que é tarefa nossa. Porém, a gente faz as coisas e precisa aprender a deixar aquilo, a se desprender do resultado, se desprender do que vai ter de resposta do outro.
Do contrário, a gente vai criando uma coleção de amarguras desnecessárias. E eu não sei se vocês entendem quando Emmanuel diz que quando a gente se entedia pela prática do bem, que isso é um desastre e expressa que o mal em nós ainda não emergiu. Ou seja, quando a gente se entedia na prática do bem, que a gente se desaponta demais com as pessoas, significa que a gente está vendo muito o mal fora de nós e ainda não conseguiu fazer as escavações para encontrar as sombras dentro de nós. Por isso a gente enxerga essas sombras fora de nós, nos outros, nos contextos, como se nós fôssemos sempre muito bons e sempre muito vítimas. Por outro lado, faz sentido que a gente pondere também que muitas pessoas de muito tempo vêm dizendo: estou cansado desse mundo, estou cansado deste planeta, eu não aguento mais porque a sociedade está impraticável, quantas coisas terríveis, como as pessoas estão, então, como as pessoas estão, e a gente diz: eu não aguento mais, eu não quero mais estar aqui, eu me sinto um ET, eu me sinto fora desse espaço. E a gente se desaponta com a vida, se desaponta com o mundo e arrefece também nosso coração. E mais uma vez, a gente arrefece a nossa capacidade de vivenciar essa tão propalada caridade, esse tão propalado amor, essa tão conhecida fraternidade, conhecida de boca muitas vezes, porque a gente está tão decepcionado com o mundo que a gente vai ficando seco, árido, desconfiadíssimo, sem abrir espaço para poder fazer alguma coisa. E mais uma vez, a gente tem que ponderar: quando você está no mundo e faz alguma coisa em prol das pessoas no geral, se você espera retorno, você cria material para a sua própria dor, para a sua própria decepção, porque muitas vezes esse retorno não virá. E eu digo mais a vocês: eu acredito que quando você quer fazer o bem, você tem que fazer completamente de forma desinteressada, mas não existe nada que você dê à vida, jogue para o universo, que não retorne para você. Então, aquele bem que você faz, seja em pensamento, seja com as palavras que você diz, seja com as suas ações, ele vai retornar para você, mas não necessariamente através da pessoa ou do grupo que você beneficiou. Ele vai retornar muitas vezes a partir de uma pessoa, de uma situação completamente avessa, estranha, desconectada com aquilo, mas vai voltar. Exatamente, fazer o bem faz bem, mas o bem só é bom quando é bom para todo mundo. E é um outro elemento que a gente muitas vezes não se dá conta, que é o fato de que a gente reclama muito de que é bondoso, de que a gente se dedica, de que a gente se esmera para se doar, e a gente acaba carregando família, amigos, etc, etc, a cruz dos outros nas nossas costas, e a gente não se dá conta que esse tipo de sacrifício, exatamente por gerar a lamúria, a lamentação de: eu estou sobrecarregado. Então, se você está sobrecarregado, então não faça. Porque não adianta a gente fazer e ficar alegando, né? Não adianta a gente fazer e depois dizer: estou ficando sobrecarregado. Mas a gente tem um mau costume, muitas vezes, de absorver excessivamente as questões dos outros. E essa é uma forma que a gente tem de se esquecer das próprias questões, de olhar para a própria vida. Então, necessariamente, isso não é uma bondade. Isso não é necessariamente uma caridade, porque, mais uma vez, é como se a gente estivesse fazendo as coisas no impulso da inconsciência,
sem aquela caridade raciocinada, sem aquela fé raciocinada, que o Espiritismo, inclusive, traz para nós como um lembrete contínuo. Então, se você pensar bem, todos nós estamos imersos na mente divina, no princípio divino. Verdade, amigos? Então, dizemos que Deus é amor, que Deus é justiça, que esse princípio divino é pleno de misericórdia, que é promotor da evolução. Dentro desse princípio divino no qual nós estamos imersos, estão todos aqueles outros irmãos que já desencarnaram, mas que já avançaram na frente da gente e que voltam para nos auxiliar e na forma de anjos da guarda, de guias, de mentores, de espíritos tutelares, de espíritos guardiães da humanidade e assim por diante. E aí você muitas vezes está num processo em que você está orando pedindo ajuda e aí você não ouve nada, não vem nada e você diz assim, bom, eu estou abandonado por Deus, será que isso é verdade? Ou você está vivenciando aquilo e a ajuda está ali, ela só não pode resolver por você coisas que cabe a você resolver, inclusive no sentido de aprender a ter paciência, de aprender a ter fé, de aprender a lidar com as coisas se e quando elas acontecerem, de aprender a ter perseverança no bem, porque é aí que a gente vai robustecendo a qualidade que a gente tem de estar no mundo como alguém que realmente quer caminhar numa rota espiritual a caminho da evolução, rumo à evolução. Então, se os irmãos e o Pai Celeste muitas vezes não nos dá aquilo que a gente pede naquela hora, nos dá de outra forma, a gente também não tem que fazer isso com os outros. A gente tem que ponderar e raciocinar. E eu estou só fazendo essa analogia para poder ilustrar a situação daqueles casos em que a gente absorve as cruzes dos outros e se diz sobrecarregado, se diz recebendo como paga a ingratidão e coisas assim. E muitas vezes a gente mantém simplesmente essas pessoas num lugar de invalidez, de impotência, de incapacidade de tomar conta de sua própria vida. Portanto, sem querer, a gente acaba atrapalhando o processo de crescimento dos outros porque a gente inunda ofertando coisas demais. É um polo oposto dessa leitura. Então, vale ressaltar que esse bem incansável é o passaporte para que a gente consiga trabalhar de uma maneira feliz, de uma maneira produtiva, de uma maneira real, as nossas tendências ao egoísmo, ao orgulho, às inflações de ego, aos personalismos. Mas é você que vai sentir o quanto você está conectado em fazer o bem por amor ao próprio bem, por amor à obra que você quer ser um instrumento que colabora com ela e que faz e passa. Não precisa ficar olhando para trás para medir se você recebeu alguma coisa, porque na contabilidade divina, na contabilidade da lei de causa e efeito, nada se perde. E é por essa razão que quando os irmãos nos orientam a nos mantermos conectados na vibração do serviço, não só da oração e da vigilância, mas do serviço, é porque o serviço, esse bem incansável, é a única fórmula. Eu nem gosto de dizer fórmula, mas é só uma força de expressão, é a única fórmula que a gente tem de sair um pouco do nosso próprio umbigo, das nossas próprias dores e olhar um pouco para quem está ao nosso lado, muitas vezes o próximo ou mais próximo, necessitando do mínimo de amparo. Então você sai
às ruas e você vai ver pessoas nas sinaleiras, nos mercados, nas sarjetas. Tem pessoas que vivem dores ocultas que você não sabe. Tem pessoas que carregam cruzes imensas e você não sabe. Vamos aprender a nos habituar a orar pela humanidade. Vamos aprender a nos habituar a aproveitar cada oportunidade de fazer o bem dentro do que for possível. E fazer isso desapegados de qualquer espécie de resultado. Então, aqui eu me despeço de vocês nesse encontro do Evangelho e peço a vocês que, se vocês acreditam que um encontro como esse pode beneficiar pessoas que você conhece, divulgue nos seus stories quando a gente colocar os posts aqui no meu canal do Instagram sobre esse Evangelho. Marque essas pessoas nos comentários para convidá-las, para que elas possam vir assistir. Se elas não gostarem, não precisa voltar mais, não tem problema nenhum. Mas, se elas gostarem, muitas vezes você vai estar multiplicando uma corrente do bem em que nós aqui já seguimos por quase 11 meses fazendo esse encontro de 30 minutos todas as semanas. E aqui eu vou fechar nosso Evangelho da noite com a oração do amanhecer, que é atribuída a Francisco de Assis. E ela diz assim: Senhor, no silêncio deste momento, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências, teus filhos, meus irmãos, como vós mesmos vedes, e assim não ver senão somente o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se chegarem de mim, sintam a tua presença. Reveste-me com a tua beleza, Senhor, e que doravante eu te revele a todos. Queridos amigos, que a paz de Cristo fique com todos nós. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.